Queridos, vamos abrir então no Salmo 110. Salmo 110. Eu fiz uma pregação alguns domingos atrás, 2 pregações atrás minha, em que eu citei esse salmo de passagem, e hoje eu queria comentá-lo. A mensagem que eu citei, esse de 2 pregações atrás, está disponível, que eu comentei brevemente. Eu vou fazer um resumo para a gente continuar, em que eu mencionei e falei da importância de Jesus como a nossa referência. Eu vou fazer um resumo, mas primeiro vamos ler aqui no Salmo 110, em que a palavra do Senhor nos diz: O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o seu cetro do teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos, esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho, beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor amado, fala conosco, nos ensina a mensagem do teu coração, mostra-nos e revela-nos e descortina para nós aquilo que o Senhor quer transmitir à tua igreja, ao teu povo, aquilo que vence o mal, vence a maldade, vence a mentira e triunfa pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Vence primeiro em nós, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, queridos. Um salmo duro, né, queridos? Um salmo pesado, mas eu quero analisar com vocês. Primeiro, deixa eu fazer um breve resumo, porque basicamente é uma continuidade dessa mensagem que eu mencionei há 2 pregações atrás. Que eu trouxe aquele problema, né, que foi uma celeuma no meio evangélico. Expliquei aqui brevemente, que depois ele até se explicou. Pastor Ed Renekiewicz fez uma afirmação e gerou um burburinho muito grande, né? Se a Bíblia precisava ser atualizada. Ele explicou depois o que ele queria dizer com isso, que não é nada do que o pessoal estava interpretando maldosamente. Bom, o que eu trouxe, queridos, nessa mensagem é que Jesus, na verdade, deve ser o nosso cânon. Geralmente, cânon, que é a palavra latim para a vara de medir, ou seja, aquilo que você usa como referência para analisar algo, para medir algo, para fazer uma análise se aquilo é correto ou errado, como a sua bússola ou como regra de fé e prática. Eu coloquei que Jesus deve ser o nosso manual de fé e prática. Porque geralmente, quando se pergunta a uma pessoa qual a sua referência primária em relação à vida espiritual, a Deus, ao bom senso, à ética, à vida na terra, a resposta automática de um evangélico é a Bíblia. Só que, como eu coloquei, isso é problemático, porque cada verso das Escrituras tem 1000 interpretações. E coloquei diversos problemas. E mencionei, inclusive, lá em Mateus 4, em que o próprio Satanás usa as Escrituras, citando o Salmo 91, para derrubar e matar Jesus. Induzir Jesus a se matar, a se jogar do alto do pináculo do templo. Se o diabo usa as Escrituras e contra Jesus, que é o Deus encarnado, imagine como o diabo não tem problema nenhum em usar a Bíblia contra eu e você e contra quem quer que seja. Então não basta dizer, mas tem base bíblica. Sim, tem base bíblica, mas o diabo também tinha base bíblica, só que distorceu aquilo totalmente. Então a gente tem que ver o que a gente usa como referência, até mesmo na hora de ler as Escrituras.
para que quando nós a lermos, não captarmos ela segundo os nossos preconceitos, segundo as nossas preconcepções, segundo o nosso entendimento de vida, que isso é ultra comum. E a própria Bíblia nos mostra que Jesus é o alicerce, é a pedra angular, ele é o sinal de contradição, ou seja, o sinal em que mostra o que está certo e o que está errado. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Se perguntar para qualquer evangelho, qual é o alicerce? Diriam as Escrituras. O apóstolo Paulo não, fala bem claro. Ninguém, absolutamente ninguém, pode colocar outro alicerce, a não ser o que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus, ao mencionar, inclusive, essa relação entre ele e as Escrituras, lá em João 5, isso tudo é recapitulando, tá, querido? Quem tiver alguma dúvida, depois remeta à mensagem original. Em João 5, Jesus compara e diz, olha, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles mestres da lei, aqueles peritos, aqueles escribas, aqueles doutores, aqueles sacerdotes, estudavam cuidadosamente as Escrituras. E mesmo estudando cuidadosamente as Escrituras, acabaram matando Deus, né? Você vê como você simplesmente dizer, tem base bíblica, ou a pessoa... Não, tem que olhar para Jesus. Sem ele, você se perde até na Bíblia. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Olha o que Jesus coloca. Vocês pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então, Jesus mostra que o papel de cada um, as pessoas pensam que as Escrituras têm a vida eterna, não. Elas testemunham a respeito de mim, e é em mim que vocês encontram a vida eterna. Porque é muito simples, queridos. Esse é um livro sobre Deus. Mas Deus não é o livro, Deus está aqui. O livro ensina sobre Deus, mas a vida eterna, a salvação, a nossa redenção, o nosso perdão, o amor que nos envolve vem de Deus. Então é óbvio que o livro está nos ensinando sobre Deus, está apontando sobre Deus, e por isso ele diz, as Escrituras que testemunham a meu respeito para vocês virem a mim para terem vida eterna em mim. E as Escrituras dizem que ele é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e ela era Deus. E diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então Jesus, ele é a palavra encarnada, é a mensagem de Deus ao mundo. Melhor que apresentar textos sobre Deus, o que foi feito nas Escrituras, mas melhor do que isso é apresentar o próprio Deus ao mundo. Melhor que textos sobre Deus é o próprio Deus. E é por isso que eu vejo, a pergunta que a gente poderia fazer. Por que Jesus nunca escreveu nada? Nunca deixou nada escrito? Nunca escreveu um livro? Nunca escreveu um livro de teologia sistemática para explicar cada ponto? Nunca escreveu uma bula papal? Nunca escreveu nada disso. Por quê? Porque a resposta me parece óbvia, queridos? Para nos deixar claro que a resposta não era algo escrito. Era uma pessoa, era ele. E, infelizmente, os cristãos que iniciou-se como o povo de Cristo, e por isso eram chamados cristãos, acabaram se tornando o povo do livro, em vez de se tornar o povo de Cristo, cristãos, que têm o livro, que usam o livro, que se fundamentam no livro, mas têm como essencial e fundamental ser imitadores de Cristo. Então, a resposta, pelo amor de Deus, é olhar para Jesus. Nada é palavra de Deus se não for compatível com Jesus. Nada. É palavra de Deus, mas é um pouco diferente de Jesus. Não é palavra de Deus. Só pode ser palavra de Deus se for compatível com Jesus. Se for de acordo com Jesus. Se não é algo que Jesus ensina, é contrário ao que Jesus ensina, não é palavra de Deus. Por mais supostamente bíblico e teológico que seja. Mesmo que tenha, entre aspas, base bíblica, como Satanás usou lá no Salmo 91. Em Efésios 4, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo.
De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Olha, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, de Cristo, e nele, em Cristo, foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E quem é a verdade? Jesus, é isso que tem que ficar claro. Se você perguntar para qualquer, de novo, evangélico, a resposta automática: qual que é o caminho para a sua vida? Eu aprendo o caminho nas Escrituras. Onde você encontra a verdade? Nas Escrituras. E onde você aprende a viver da melhor forma? Nas Escrituras. Conquanto isso tem a sua pertinência, a resposta correta, segundo Jesus e segundo as Escrituras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então você tem que olhar para Jesus. De Jesus você pode captar a mensagem das Escrituras. Mas Jesus eu leio na Bíblia. Sim, claro. Mas você, além dos relatos do que Jesus fez, que estão nos 4 evangelhos, tem uma miríade de outras informações. Então você capta Jesus dos evangelhos, aprende o modo de Jesus se comunicar, o modo de Jesus viver, como ele agia, como ele se relacionava, como ele tratava pecadores, a religião, ou o que quer que seja, ou mesmo as Escrituras, e a partir disso, aí você pode ir para a Bíblia, para a vida, para onde quer que seja, porque Jesus é a pedra angular, ele é o alicerce que foi posto e não há nenhum outro, Jesus. E eu quero continuar agora sim a gente entra na mensagem de hoje. Então, o que não é de acordo com Jesus, queridos, o que é de acordo com Jesus é a palavra de Deus. Então você pega o Salmo 91, ali você extrai, a partir de como você vê Jesus vivendo, a palavra de Deus. Qualquer interpretação diferente do que é Jesus, é muitas vezes Satanás, inclusive, utilizando. Então o que é de acordo com Jesus é a palavra de Deus. O que não é de acordo com Jesus, no mínimo, não é o ideal. Talvez não seja a plenitude, talvez seja uma infância da fé, ou como o livro de Hebreus diz, os princípios elementares, é algo primitivo, é algo que em Jesus você vê coisas mais avançadas. Ou, isso no mínimo, ou, se não for de acordo com Jesus, o que muitas vezes é engano, é distorção, é falso, ou é mesmo mentira. A grande pergunta é, o que vai acontecer com o que não for de acordo com Jesus? Pode ser pregado citando as Escrituras, pode ser pregado, enfim, por quem quer que seja, por maior santo do mundo. Mas se pregou algo que não é de acordo com Jesus, o que vai acontecer? Mesmo citando a Bíblia, se não for palavra de Deus, como nós vemos Satanás lá em Mateus 4, o que vai acontecer com isso? Salmo 110 é o ponto aqui. Salmo 110 diz: o Senhor, Deus, diz ao meu Senhor, que é Jesus, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Todo o texto a gente vê parecendo um combate militar, um combate bélico. A gente vê, vai esmagar, vai triunfar. Mas será que Deus precisa desse comportamento bélico? Uma guerra, como se Deus tivesse que se esforçar para vencer? Não, queridos? A Bíblia diz que o próprio Satanás, Jesus vai vencer com um sopro de sua boca. Então eu não creio que aqui seja algo muito militar. Eu acho que eu vejo aqui muito mais a questão da verdade em Jesus contra a mentira. Por isso que, inclusive, ele fala: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quem é o sacerdote para sempre? O único que tem o conhecimento espiritual e os princípios éticos perfeitos é Jesus. E ele é sacerdote para sempre. Tudo mais será esmagado. Tudo mais será vencido. Tudo mais vai se tornar um estrado para os seus pés. E o que é um estrado? Eu li quando criança esse termo, eu achava curioso. O que é um estrado? Em outras traduções você vai ver escabelo. Ele vai fazer dos teus inimigos um escabelo para os teus pés, um estrado. Assim, queridos, esse termo vem de um rei poderoso.
Ele assentava geralmente em um trono elevado, né? Não é uma mera cadeira que a pessoa senta na mesma altura das pessoas. Não, o trono ele sempre fica elevado em relação à corte que está ali diante dele. E nesse trono elevado, os pés do rei ficavam ali, soltos no ar, balançando, que não é algo muito pomposo, né? Não é algo assim que aparenta grandeza. Então eles colocavam um estrado ou escabelo, que era um banco que o rei colocava os pés dele ali para ficar acomodado. Então esse é o estrado. E Deus está dizendo aqui nesse Salmo 110 que todo inimigo de Jesus vai se tornar um estrado, ou seja, um lugar onde ele vai botar os pés e vai esmagar. Ou seja, tudo que se opor a Jesus será colocado debaixo dos seus pés. Tudo, absolutamente tudo. Toda pregação, todo ensino, todo dogma, toda doutrina, tudo que for contrário a Jesus vai ser colocado sob os seus pés. Porque é óbvio, né? Porque ou Jesus ia ficar abaixo disso ou ficaria acima. E ele fica acima, óbvio. Então, de novo, quando nós lemos esse salmo, pensamos em algo bélico, em algo militar, em algo violento. Eu não vejo assim. Porque se Jesus é a verdade de Deus, ele é a palavra de Deus, a verdade de Deus, o inimigo da verdade é a mentira. Então, o que Deus vai derrotar? Porque fisicamente Deus não tem trabalho nenhum para eliminar quem quer que seja, inclusive Satanás, que será vencido com o sopro da boca de Jesus. O que Deus trabalha ao longo dos séculos é para derrubar a mentira, a falsidade. E a Bíblia diz que o grande empenho de Satanás não é um empenho militar ou bélico, ou para dominar meramente regiões. Ele é o pai da mentira. Então, ele é o pai da mentira, e por isso ele propaga a mentira, ele divulga a mentira, divulga o engano, porque o seu objetivo é enganar as nações. E Jesus e Deus vêm num trabalho contrário, de disseminar a verdade. E é o que se espera de Deus, né? Salmo 110 está dizendo, ele vai fazer dos seus inimigos um estrado para os seus pés. É o que se espera de Deus. Se Deus é o maior proponente do que é verdadeiro, do que é correto, do que é bom, se espera de Deus é que ele seja o defensor da verdade e combata a mentira. Especialmente quando a mentira é divulgada no nome dele. Porque aí é pior, né? A pessoa diz, não, eu tenho essa concepção aqui de vida filosófica, mas não envolve Deus. Ou concepção política, não envolve Deus. Agora, quando a pessoa envolve Deus e diz que Deus defende aquilo, que Deus é quem disse isso ou aquilo, aí a pessoa trouxe uma problematização muito grande. Porque está envolvendo Deus naquela afirmação dela. E isso, eu não sei como as pessoas às vezes não têm temor de dizer isso. Não, mas Deus pensa assim. Pensa? Se não pensa, você está colocando o divino, o todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o eterno, você está atrelando a ele algo falso, algo enganador. E as pessoas não têm temor de fazer essa associação, que eu fico assim, embasbacado. Então, e quando a pessoa atrela uma informação falsa, um ensino falso, um dogma falso a Deus, aí você chama alguém para briga. Porque Deus não vai se submeter a isso. De novo, Deus, a verdade, não vai ser um estrado para os pés daquele que afirmou isso. É essa afirmação falsa que vai ser um estrado para os pés de Jesus. E essa é uma pergunta frequente que às vezes as pessoas fazem, né? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite, usando as próprias linguagens de Jesus, que Jesus disse isso, que haja tantos lobos em pele de cordeiro? Por que Deus permite tantos falsos profetas, tantos falsos cristos? Ou tantas vezes, como o apóstolo Paulo diz, Satanás se disfarçando de anjo de luz e igualmente os seus ministros se disfarçam de ministros da justiça? Por que Deus permite isso? Bom, primeiro é permitido por um tempo. Apenas por um tempo, para que aqueles que querem ser enganados, sejam enganados. No livro de 1 Tessalonicenses, o próprio Deus afirma que Ele permitiu que viesse ao mundo a operação do erro. Inclusive, essa operação do erro é uma das grandes marcas do fim dos tempos.
Então é permitido por um tempo, mas cada mentira levantada será derrubada. Cada uma, ao longo dos séculos e principalmente no fim dos tempos. A verdade, tem até essa frase, a verdade é filha do tempo. E Jesus cita esse Salmo 110, abre comigo, queridos, em Mateus 22. Jesus cita, o próprio Jesus cita esse Salmo 110, lá em Mateus capítulo 22. Inclusive, uma das frases que eu citei na pregação anterior, que é inclusive o que Jesus citou, né? Até para fundamentar ainda mais esse Salmo 110, Jesus diz, lá em Lucas 20, todo o que cair sobre esta pedra, ou seja, todo ensino, pessoa, quem quer, que se cair sobre essa pedra que é Jesus, será despedaçado. E aquele sobre quem esta pedra cair, será reduzido a pó. Então veja, qualquer coisa falsa que venha contra Jesus será despedaçada. E qualquer coisa falsa que às vezes não vem contra Jesus, mas é contra Jesus, ele vem e despedaça aquilo, será reduzido a pó. Olha como essa expressão é forte e é exatamente de acordo com o Salmo 110. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Mateus 22, verso 42, em que Jesus cita esse verso de Salmo 110. O que vocês pensam a respeito do Cristo? Olha que Jesus está querendo identificar essa figura do Cristo. De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, e aí Jesus cita o Salmo 110, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? E ninguém conseguia responder-lhe nenhuma palavra. Então, olha só, Jesus pega o maior de todos, né, em Israel, o grande rei, o maior rei, que fundou a dinastia abençoada de Deus, que é o rei Davi. E Jesus fala, olha, o Cristo vai ser filho de quem? Ah, de Davi. E por que Davi o chama de Senhor? Porque geralmente o filho chama o pai de Senhor. Só que aí Jesus se coloca como Cristo em estado de superioridade até mesmo ao maior rei de Israel. Fala, não, é Davi que chama Cristo de Senhor. Não é o Cristo, Jesus, chamar Davi de Senhor. Imagina que absurdo. Jesus chamar Davi de Senhor. Não, é o contrário, é Davi que o chama de Senhor. É Davi que sabe que a autoridade sobre a vida dele é Jesus. E da mesma forma, Jesus se coloca em estado de superioridade a diversos personagens bíblicos, como em relação a Abraão. Ele diz, antes de Abraão ser, eu sou. Ele diz em relação a Jonas, eis aqui quem é maior do que Jonas. Em relação a Salomão, o maior sábio do Antigo Testamento, eis aqui quem é maior que Salomão. Então Jesus, ele se coloca não como um mero personagem bíblico, que às vezes as pessoas tratam assim. Não, Jesus é um personagem bíblico, dentre tantos. Não, Jesus é Senhor de Davi, de Abraão, de Jonas, de Salomão. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa abre aqui as Escrituras, pega uma fala de Davi e fala, eu quero ser igual a ele. E procura e fundamenta alguma atitude, algum pensamento, ou alguma pregação, ou ensino em Davi, sem olhar para quem é o Senhor de Davi. Porque há alguém que é superior a Davi, que vem antes de Davi, que é Jesus. Então, se alguém mostrar que Jesus, naquele determinado tópico, naquela determinada questão, agia diferente de Davi, você não tenha dúvida. Pelo amor de Deus, adote o comportamento, a fala, o ensino, a forma de viver ou de tratar as pessoas de Jesus. Porque Davi reconhece que Jesus é Senhor. Mas os cristãos têm assim uma neura, porque eles tentam, não, vamos adaptar aqui para fazer uma conciliação entre o que Davi disse e Jesus disse.
Porque os cristãos têm um medo, assim, uma neura de haver uma contradição. Não, mas é porque não pode haver uma contradição. Tem um pânico em relação a isso. E aí o que é que eles fazem? Se Davi falou uma coisa e Jesus disse uma coisa aqui em cima, infinitamente superior, para não haver uma contradição, o que é que eles fazem? Rebaixam a fala de Jesus. E põe aqui embaixo. Ou faz um meio termo aqui entre os dois. E ensina isso. E o que é que vai acontecer? Tudo que se voltar contra essa pedra será despedaçado. E tudo sobre quem essa pedra cair será reduzido a pó. E Deus, o Senhor, disse ao meu Senhor: eu farei dos teus inimigos qualquer ensino diferente de Jesus como estrado para os seus pés. Será esmagado. Pode ter a melhor intenção, se rebaixou Jesus, se desfez ao que Jesus falou, ensinou, se reduziu o ensino dele, será esmagado. Não é porque é um personagem bíblico que indica que ele é perfeito, ou parâmetro. Pelo contrário, a Bíblia mostra que todos os personagens bíblicos, sem exceção, cometeram falhas, às vezes muitas, e frequentemente graves. Davi é um exemplo claríssimo disso, né, queridos? A gente vê Davi adulterando e matando uma pessoa, além de ter os seus erros como pai, etc. Mas aí a pessoa ignora tudo isso e pega uma fala de Davi e engole aquilo como algo sem passar pelo filtro Jesus, sem olhar primeiro para Jesus, para ver naquela fala o que dali você pode captar como realmente algo divino. Jesus é perfeito. Agora, todos os outros personagens bíblicos recebem o mesmo veredito de nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E as suas obras de justiça para Deus são como trapos de imundícia. A gente olha isso para nós, esquece de olhar também para os personagens bíblicos, que são seres humanos. Agora, em Jesus você encontra a perfeição. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Expressões de Deus nele, claro. Em Salomão você encontra expressões de Deus, claro. Em Jeremias, em Isaías, em qualquer um deles você encontra a beleza do divino em várias ações e falas dele. Mas a expressão exata, perfeita de Deus você só encontra em Jesus. E aí nós temos que ter esse cuidado, porque muitos vão se tornando mais semelhantes a Davi ou a Moisés do que a Jesus. Por se identificarem, às vezes, com as realizações, os feitos, as palavras, ou o modo de ser, né? Às vezes vigoroso ou forte, né? Um homem de guerra. Davi é um homem de guerra. Quantas vezes eu já vi cristãos, às vezes com muito tempo de igreja, falando: não, eu quero ser como Elias. Elias tinha uma palavra assim. Não, eu quero ser como Davi, que ele era um guerreiro, ele não se abatia. Não, eu quero ser como Jeremias, etc. E cada um falando o seu herói favorito, sabendo que todos eles têm falhas terríveis e não olham para Jesus. E é por isso que você vê muitas vezes os evangélicos se parecendo pouco com Jesus. No seu modo de ser, no seu dia a dia, na sua família, na sua casa, ou na hora de pregar para alguém, ou na hora de falar algo. Não parece Jesus, parece às vezes Moisés, com aquela ira, com aquela força, e não com aquela paciência, calma e tranquilidade de Jesus. Por quê? Porque está havendo esse problema de esquecerem que o caminho, a verdade e a vida é Jesus, que nós não podemos colocar nenhum outro alicerce a não ser o que já foi posto, que é Jesus. Ele é a pedra angular, queridos. E as palavras de Jesus, a gente lê sobre Moisés, Jeremias, Isaías. Nossa, eu estou aprendendo a palavra de Deus. E a pessoa não está nem olhando para Jesus. Eu estou aprendendo a palavra de Deus aqui, ó. Davi é assim, Davi é assado. Então, assim é a palavra de Deus. Samuel era assim, Salomão, Roboão, Josafá. Eu estou aprendendo a palavra de Deus. Aí chega em Jesus, vai estar diferente. E você vê, se ele tivesse lido Jesus, captado Jesus e depois lido lá, ele ia saber distinguir. Não, isso aqui é o humano de Davi, isso aqui realmente é o inspirado de Davi. Isso aqui é um erro de Josafá, ou tinha uma compreensão primitiva ainda, arcaica, do que era Deus.
E muitas vezes, queridos, é só ler. Leia o Evangelho, você vai ver o que vai acontecer quando você lê o Evangelho. Quando você lê as palavras de Jesus, muitas vezes ela vem incomodando a nossa alma. As palavras de Jesus vêm incomodando. Chega quase como uma provocação. Vem quase como um ataque. A gente sente assim uma pancada, um impacto. As palavras de Jesus muitas vezes vêm como uma contrariedade contra nós. Porque a gente já foi recebendo tanta coisa diferente de Jesus, seja ensinos, no meio religioso, ou de pessoas, ou da cultura familiar, e vem Jesus, com aquela divindade plena, com aquela revelação completa, sendo a pura palavra de Deus. E aquilo vem como uma provocação, aquilo nos incomoda, vem rasgando mesmo, como a palavra diz, ele é uma espada de dois gumes. E às vezes a gente recebe com hesitação, porque a gente aprendeu na religião, ou aprendeu em algum texto antigo aqui, ou leu em algum livro um pouco diferente. A gente recebe com hesitação, quando não com resistência. A gente resiste, porque principalmente Jesus, ele batia muito de frente com os religiosos. Ele batia de frente com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com os peritos da lei, que muitas vezes se assemelham mais a determinados ambientes religiosos do que Jesus. Então a gente vai aprendendo o modo de ser de um fariseu, ou de um escriba, ou de um doutor da lei, e aí quando vem Jesus batendo nestes, esses impactos vêm em nós. Então, como nós podemos dizer que somos discípulos de Jesus, quando em Cristo, em Jesus, a gente olha e se incomoda e resiste? De quem nós somos discípulos? Nós somos discípulos de Jesus mesmo, e aí o que ele ouve a gente acolhe e recebe, e que for diferente dele a gente vai jogando fora. Não, olha, Jesus disse isso aqui. Eu aprendi em algum lugar, nem sei onde, eu li em algum lugar, ou talvez eu tive algum entendimento errado, ou de Paulo para frente, ou dos apóstolos, ou dos profetas para trás, mas Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor de Davi, Jesus é o Senhor de Paulo. Se eu tive alguma incompreensão, se eu enxerguei algo errado no que Paulo, Pedro, Tiago explicaram, ou João, e em Jesus eu estou vendo uma fala clara que o Senhor põe ao que eu interpretei desses aí para trás ou para frente, não interessa, Jesus é Senhor, eu jogo isso fora. E depois eu vou lá ler, que seja, se for um verso, depois eu vou lá ler e, tendo Jesus como pedra angular, como alicerce, eu leio Paulo. Eu não leio Paulo e depois tento adaptar Jesus a Paulo. Não. Eu leio Jesus. E Paulo vai se conformar a Jesus. Aí eu pego o ensino de Paulo e vejo, espera aí. Agora sim, olhando aqui para Jesus, agora eu estou entendendo o que Paulo está dizendo aqui. Eu tinha pensado que era outra coisa. Outra coisa. Agora em Jesus eu vejo. Agora eu entendi o que ele quer dizer. Então é sempre partindo de Jesus, não é partindo de quem quer que seja, do que tenha sido dito por quem quer que seja, aí eu vou ler Jesus. Não. O Senhor é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a pedra angular e o alicerce. Porque toda pregação, como eu já falei, eu vou insistir. E todo ensino que não for conforme Jesus, cairá no esquecimento. Cairá no esquecimento, será subjugado e vencido, como o Salmo 110 inteirinho diz, Deus pelejando contra a mentira, pelejando e fazendo todo o inimigo da verdade, ou seja, a mentira, como estrado e escabelo para os seus pés. Será subjugado e vencido, passará e será a marca de vergonha na história. Olha, irmãos, não importa se determinado ensino cativar multidões, se arregimentar partidos políticos, ou apoio, ou dinheiro, ou multidões que seja. Não importa o ibope que tiver, ou o número de aplausos ou amém que receba. Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Sempre será isso. Então não interessa. A pessoa trouxe um ensino novo, está meio diferente de Jesus, mas milhões estão seguindo, milhões estão dizendo amém, amém. Como eu já vi em pregações absurdas, as pessoas dizendo amém. E aquilo 100% contra Jesus será caído na lata de lixo da história. Será vencido não pelos argumentos de teólogos, será vencido por Deus, porque Deus é o Senhor que disse a Jesus: eu
eu vou fazer dos teus inimigos estrado dos teus pés. É promessa de Deus. Já a pregação, que é conforme Jesus, como diz o apóstolo Pedro, recebe a atenção até dos anjos. E Jesus diz que reis e profetas gostariam de ter ouvido essa mensagem tão clara e límpida e não tiveram oportunidade. O apóstolo Paulo diz: nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu estou lendo um livro lá sobre a história cristã de um determinado tópico da vida humana. E, queridos, é tanta loucura que foi criada ele começa desde antes de Cristo e vai avançando ao longo do século. Tanta coisa que já inventaram sobre aquilo. E hoje a gente vê como absurdo. Mas aquilo, queridos, que hoje, eu não vou citar aqui para não... Mas depois eu vou lançar uma série de vídeos lá no YouTube sobre isso. Aquilo que foi defendido como uma doutrina pétrea, imexível, que foi confirmada por decretos, teólogos renomados, argumentos e dissertações, por concílios, por sínodos, por bulas papais, por bispos, por visões de santos, não, porque eu tive uma visão de santos renomados, por pais da igreja e tudo mais que queira. Todos os grandes nomes, assinados por papas, por bispos, quem quer que seja, e até os grandes da história, defenderam coisas que caíram no esquecimento, foram vencidas. E se mencionadas, como eu falei aqui, todo mundo ia achar ridículo e todo mundo ia saber, até na Bíblia, às vezes, como descartar aquilo. É ridículo porque era ridículo, e é ridículo. Mas foram defendidas por gigantes da história. Seja pessoas ultra cultas ou ultra espiritualizadas, pessoas com monstros de inteligência, e eram, em diversos outros tópicos, mas em um ou outro pisaram feio na bola, monstros do saber, ou pessoas devotas para orar dias e jejuar semanas, mas se defenderam algo falso, queridos, Deus vai se opor. Ainda mais se é algo falso em nome dele, porque como é que Deus vai permitir milhões de pessoas em um planeta sendo oprimidos sob um ensino falso em nome dele? Me desculpe o santo renomado, ou a igreja, ou a instituição, ou quem quer que seja, se ensinou algo falso, Deus vai se opor. E era impressionante nesse livro histórico, ele mostrando o esforço imenso da igreja, dos pregadores, dos teólogos, dos doutrinadores, que tentavam e conseguiam fazer a mentalidade de milhões de pessoas. Milhões. E do outro lado, quem estava pelejando contra aquilo? Não era o diabo, era Deus. Deus se tornou inimigo daquilo. Porque tudo que não for conforme Cristo será colocado como estrado dos pés dele. Tudo que não for conforme Cristo. Não interessa a sinceridade, não interessa nem o quão santo aquela pessoa for, pisou na bola. Não é Deus que deve desculpas a essa pessoa, é aquela pessoa que deve desculpas a Deus por ter ensinado algo diferente de Cristo. Porque se pregaram em algum momento algo não Cristo, ou em outras palavras, algo anticristo, porque o que não é Cristo é anticristo, será derrubado. Será derrubado. Entendam, queridos, se os melhores matemáticos do mundo se reunirem em uma grande reunião de matemática, uma grande conferência, e chegaram à conclusão que 2 mais 2 é 5, e arregimentarem multidões, e ensinarem nas faculdades, e as faculdades e governos e instituições financeiras confirmarem e seguirem que 2 mais 2 a partir disso é 5, o azar é deles. A verdade não muda. A verdade mudou porque isso foi disseminado? Não, 2 mais 2 continua sendo 4. O ensino falso não muda a verdade. Por isso que Jesus diz, nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Adianta a assinatura de todos os líderes mundiais, de todas as instituições acadêmicas do mundo, assinarem lá e dizer, não, 2 mais 2 nós chegamos à conclusão por experimento, que 2 mais 2 é 5, adianta?
Nada nós podemos contra a verdade. Nada, realmente é nada. Nada, zero. Não consegue ser feito nada contra a verdade. 2 mais 2 vai continuando sendo 4. Então a defesa deles, de 2 mais 2 é 5, vai continuar sendo falso, sempre. E tudo que se opor à verdade vai ser falso e mentiroso. Isso para a matemática, em termos espirituais, em termos éticos, em termos de estilo de vida, de bom senso, de valores, de princípios, de metafísica, de filosofia de vida. O parâmetro é um só. É Jesus. O parâmetro é um só, Jesus. O que for diferente de Jesus será colocado como estrado sobre os seus pés. Então, quando uma pessoa prega algo que Jesus nunca pregou, é um novo mover, é um novo ensino, vai ser estrado dos pés de Jesus. For pregado algo contra Jesus, vai ser esmagado. Então, tenham cuidado com isso, queridos. Tenham cuidado, olhem sempre para Jesus. O modo dessa pessoa, o que ela está dizendo. Você viu Jesus falando isso? Jesus ensinou não apenas aquilo, mas daquela forma. Se sim, fica. Se não, não fica. Mas tem base bíblica. Sim, Satanás também tinha base bíblica. Não fique com aquilo que não for conforme Jesus. Não fique, queridos. Porque senão você vai arrumar problema. Veja, mas o problema disso é que muitas vezes as pessoas que amam Jesus e compreendem a palavra de Deus a partir de Jesus, às vezes se sentem diminuídos. Eu entendo isso. Porque muitas vezes somos poucos. Enquanto o outro lado, pregando qualquer coisa que se vem na cabeça, às vezes estão lotados. Irmãos, não se preocupem com nada disso. De novo, nós nada podemos contra a verdade. Se a multidão e o mundo estiver dizendo que 2 mais 2 é 5, não se preocupe. Não se envergonhe. O problema não é seu, o problema é deles. Noé e sua família eram 8 pessoas na arca. Não muda quem estava do lado do que é bom e do que era mal. Quem faz a verdade, está na verdade. Quem ensina o que é falso, enganoso ou primitivo, está do lado de lá. Ló saiu de Sodoma e Gomorra, ele, as duas filhas e a esposa só os 4, de 2 cidades gigantes. E mais, a esposa acabou virando estátua de sal porque olhou para trás com saudade da vida que tinha. Deus, queridos, ele sempre trabalha com um remanescente. Infelizmente, ele trabalha com poucos. Elias, por exemplo, chorando diante de Deus, ele falou: Senhor, Senhor, eu estou na nação que recebeu os ensinos de Deus, que recebeu a lei de Deus, com grandes nomes da história, nós temos as Escrituras, e só sobrou eu. Fora o mundo ao redor, mas na nação de Deus, só sobrou eu. Deus diz a Elias: Elias, levante-se. Ainda há 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal. Eram só 7.000, ainda continuava pouco, mas não se dobraram. Deus sempre trabalha com remanescente. Jesus, lá em João 6, um texto que eu já preguei aqui muitas vezes, Jesus, ele multiplicou pães e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e logo depois disso, uma multidão gigantesca se aproximou de Jesus, querendo fazê-lo rei à força. Por quê? Jesus acabou de alimentar 20.000 pessoas, mais ou menos. A gente precisa de um rei assim, que vai dar tudo pra gente, e a gente vai ter tudo de mão beijada. A gente precisa de um rei assim. Foi aquela multidão de interesseiros, né? Como há tantos aí, né? Que só vão atrás de Deus pelo que Deus pode dar. Aí Jesus fez uma pregação duríssima, lá em João 6, quase escorraçando eles, e aquela multidão inteira foi embora. Inteira. Porque Jesus não fazia questão da multidão que queria o que era falso, que queria o que era enganoso, porque ele não tinha mentira para ensinar. E ele falou: olha, não busquem na vida de vocês a comida que estraga, busque a comida que gere para a vida eterna. A comida, essa que estraga você não tem não, Jesus? Só a que gera para a vida eterna? Beleza, obrigado, Jesus, tchau, estou indo. Foi legal, hein? Tchau. Abandonaram todos Jesus, e até vários dos seus discípulos o abandonaram. E daquela multidão gigantesca,
enchendo a planície toda, sobrou ele e os 12 discípulos. E Jesus vira para eles e fala: vós não quereis ir também? E aí Pedro diz o que é a verdade, né? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens. Queridos, então não se abalem se as multidões forem embora e deixarem Jesus. Mas a gente só está pregando as palavras só estamos pregando Jesus, só estamos pregando a comida que gera para a vida eterna, só estamos pregando as palavras de vida eterna que só Jesus tem, e mesmo assim as multidões estão indo embora. E daí? Isso é um problema nosso? Não, é um problema da multidão. Elas que estão fazendo a escolha torpe delas. A gente lamenta e até ora por eles, mas mudar a mensagem porque as multidões estão indo, jamais. Por quê? Porque qualquer mensagem, mas para atrair a multidão, vamos colocar mais isso, aquilo. Isso, aquilo vai se tornar estrado para os pés de Jesus. É por isso que Jesus diz em Mateus 7, entrem pela porta estreita, que é a verdade. A verdade, né, tem 1 milhão de mentiras, 1 milhão de coisas que podem ser ensinadas, 1 milhão, queridos, mesmo. Posso pegar um verso aqui e interpretar ele de 10 maneiras erradas possíveis. Então tem 1 milhão de coisas erradas. A verdade é uma só. 2 mais 2 é 4, é um só. Mas você pode dizer que 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 é 6, é infinitas. As possibilidades da mentira são infinitas. Por isso que a porta é estreita e entrem por ela, mas larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta? Olha, Jesus faz até uma exclamação. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos, de novo, poucos, o remanescente, os que a encontram. E de novo, Jesus não está falando desse porta estreita, que de novo, né, a interpretação errada que não é de acordo com Jesus. Até serve como exemplo. Então o verso de Jesus eles conseguem distorcer. Irmãos, porque a porta é estreita. Então você não pode fazer nada, hein? A sua vida é só aqui na igreja, você vai obedecer o ungido do Senhor, vai fazer tudo que eu mandar, não pode isso. Que mulher não pode usar batom, só pode usar saia, não pode ir no cinema, que é do mundo, não pode ouvir música do mundo, não pode. Já foi proibido até, não podia assistir jogo da seleção brasileira, que é do mundo. Não pode andar de bicicleta. Também proibir, que também é do mundo. Não pode usar micro-ondas, que é coisa de Satanás. A quantidade de proibições que já teve, ridículas, queridos. E tudo isso caiu no esquecimento. Tudo isso foi esmagado por Deus. Não, mas foi Jesus que disse, a porta é estreita. Então você tem que... agora essa porta ampla pode tudo? Quer dizer que mulher não precisa ficar só de saia? Quer dizer que mulher pode usar batom? Quer dizer que mulher pode usar brinco? Essa aí é a porta ampla. Está vendo como eles interpretam tudo errado? Não tem nada a ver com isso. Quando é que Jesus perturbou alguma mulher sobre o que ela estava vestindo? Claro que você não vai também fazer uma coisa estapafúrdia, né? Uma mulher toda... Não, mas no normal... Você viu Jesus incomodando alguém sobre isso? Jesus pregando sobre isso? Viu? Não. Mas por que interpreta assim? Porque distorce. Porque não seguem Jesus. Pelo contrário, Jesus pregou contra isso. Inclusive a pregação que eu já fiz aqui, em Marcos 7. Jesus diz, as coisas de fora não contaminam o ser humano. O que contamina é o que vem de dentro. Porque os maus desígnios vêm do coração. Então não é o que vem de fora. Então, de novo, os rigores da religião, a porta estreita não é os rigores da religião, é a verdade. Não são os rigores por quê? Porque o próprio Jesus disse que o fardo dele é leve. Então você vê qualquer rigor, não, porque pega um verso e fala, não, é porque tem que ser rigoroso. Porque Deus gosta da coisa rigorosa, Deus é meio carrasco, Ele gosta da gente vivendo a vida bem diminuída, bem oprimida, bem tolhida. E Jesus falando, meu Deus, o fardo é leve. São os fariseus, os religiosos que põem fardos pesados nas pessoas e não ajudam nem com um dedo a carregar. Então você vê como a pregação de Jesus é tudo diferente, e mudaram tudo e distorce tudo. Mas e a porta estreita? O que é? Eu já falei, é a verdade. E é o amor, que poucos escolhem. Pouquíssimos escolhem o amor.
Queridos, para tudo que você for falar sobre Deus, só é seguro se for de acordo com Jesus. O que não for conforme Jesus, como a própria Bíblia diz, vai cair em obsolescência, vai cair em caducidade. Ou, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2, tudo mais é sombra. A realidade você encontra em Cristo. Tudo mais é sombra. Só encontra a realidade em Cristo. Agora me diz, isso não deve nos passar uma segurança, uma confiança enorme. Que do outro lado pode estar o mundo inteiro, como no caso de Noé, ou no caso do 2 mais 2 é 5. Do outro lado pode estar o mundo inteiro. Vão estar errados. Se não for conforme Jesus, vai estar errado, ponto. E aí você tem que descansar nisso. Descansar que Jesus é o Senhor. Que Ele é o único alicerce. E você tem que ter essa ousadia de dizer, eu vivo conforme Jesus e, portanto, eu estou em paz. Ensinem, preguem, falem o que quiser. Porque todo dogma, ensino, pregação, escrito, regra, que não for conforme Jesus, eu repito, segundo o Salmo 110, será feito estrado para os pés de Jesus. Tudo mais é passageiro, tudo mais é momentâneo e cairá em descrédito. Não fará parte do reino de Deus e nem da eternidade. Ele é o alfa e o ômega. Então, queridos, qualquer coisa que for diferente de Jesus, não se preocupem, quem quer que seja que diga. Mas aquela igreja tem milhões. Ou aquela pessoa é bispo, apóstolo, semideus, vice-deus, quarta pessoa da Trindade. Não interessa. Se não é de acordo com Jesus, vai ser esmagado. Tudo sobre o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e tudo sobre o que essa pedra cair será reduzido a pó. É simples assim. Então, deixa eu dar só um exemplo. Tem gente que, às vezes, já me mandaram pregação assim, falando, olha, como esse pastor pregou sobre santidade. Realmente o mundo está precisando disso. Aí eu olho assim, ai Jesus, me ajuda. Porque, queridos, aquilo ali não é pregação de santidade. As pessoas não conseguem distinguir isso, porque os fariseus pregavam essa santidade. E Jesus se opunha a eles. Então, peraí. Será que Jesus está relativizando o pecado? Jesus está deixando tudo, né? Pode tudo, Jesus? Quer dizer que pode tudo? E os fariseus lá pregando a santidade. E Jesus falou, calma, não é assim não. Então, de novo, onde que a gente está pegando o nosso alicerce? É em Jesus ou é na religiosidade? Então, muitas vezes a suposta pregação de santidade é pregação sobre moralismo. Moralismo. E a maioria, 99% dos cristãos não sabem fazer a diferença entre moralismo e santidade conforme as Escrituras. Que são coisas totalmente distintas. O pessoal do moralismo matou o Deus que ensinava a santidade. E qual que é a diferença? Depois posso até explicar isso mais a fundo em outra pregação. Mas moralismo é muito diferente de santidade. O que é moralismo? Olha só. E você vai identificar e ver um monte de coisas que é pregações por aí que tem a ver com os fariseus, com os peritos da lei, os escribas, e não tem nada a ver com Jesus. O que é a pregação dos fariseus? Que é a pregação do moralismo, do legalismo. O que é moralismo? É um conjunto de regras rigorosas e pesadas, que já é diferente de Jesus, que Jesus o fardo é leve. Então já começou diferente. Regras rigorosas e pesadas, expostas, né, o como, de forma raivosa, intolerante e querendo colocar culpa no outro, querendo esmagar o outro, querendo encher o outro de culpa. Motivado por obrigação, né, você é obrigado a fazer isso, por medo. Se você não fizer conforme esse ensino, o diabo vai te pegar, Deus vai te punir, sua casa vai cair, o seu carro vai bater. Então é motivado por medo e por cobrança. Alguém vai te cobrar, vai estar te cobrando, vai ter um ator de olho em você. Focado apenas no exterior, né? O seu exterior tem que estar de acordo com aquelas regras, e sempre contra o outro. Sempre está pregando contra pessoas, contra grupos, sempre contra alguém. Não é para a nossa mudança, para a nossa transformação, é sempre contra. E tendo um Deus vingativo e punitivo para cobrar. Esse é o moralismo.
O que é a santidade segundo Jesus? Segundo o Evangelho? Segundo Deus? É totalmente diferente. Santidade, segundo o Evangelho, é um conjunto de princípios, que não são regras, legislações, é um princípio, é um molde, é um valor que você tem que aderir na sua mente. É uma conscientização, não uma regra de fora para dentro. É você que se conscientiza e adota aquele princípio de vida. E são princípios para a promoção da vida. Não uma regra que tem que ser obedecida para satisfazer a regra. Aí a regra fica feliz. Não. Aquele princípio de vida é em seu benefício, é para o seu bem, é para a promoção da vida, da saúde emocional, física, familiar, mental, é tudo pensando no seu bem. É como Jesus diz, de novo, se for citar Jesus aqui, gente, o homem não foi feito para obedecer o sábado. O homem não foi criado para o sábado, foi o sábado, a regra que foi criada para o homem. Então não é o homem que tem que obedecer à regra. Aquela regra foi feita em benefício do ser humano. Aí muda completamente. E continua, santidade. Princípios para a promoção da vida, que nos gera saúde emocional, mental, etc. E tudo permeado e conduzido e motivado pelo amor. Não é motivado pela obrigação, a minha religião me obriga, ou por medo, ou por cobrança. Não, eu faço por amor. E sempre focado na transformação interior, não é algo exterior, é interior. E sempre a favor do outro. A pregação do Evangelho é a favor do outro, para resgatar, para restaurar, para transformar, para ajudar ela a ter uma vida melhor. É sempre a favor do outro, não é contra, é a favor. E sempre examinando-se a si mesmo. Não é só contra o outro, não, é a favor do outro e sempre se examinando. Tendo um Pai amoroso para te ajudar a seguir esses princípios, já se sabendo perdoado a priori. Olha o que nunca dizem, não, porque Deus vai te... Não, você já está perdoado a priori antes da fundação do mundo. O Cordeiro já foi morto. Então você veja, você obedece por amor, já se sabendo perdoado, sabendo que Deus não está ali para te punir, né, para te acusar. Não, Ele está ali para te ajudar. Vamos, meu filho, vou te ajudar aqui e tal. E todos esses meus princípios não são regras de um ditador tirânico que está se impondo, fala, obedeça porque é o que eu quero. Não, faça isso para o seu próprio bem. O que eu estou te ensinando vai ser vida para você. Então muda totalmente a concepção. Depois eu posso até fazer uma pregação que detalhe isso de forma mais alongada. Veja, um será destruído, o moralismo, que é o que os fariseus, os saduceus, os que mataram Jesus. Você vê, como não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que ensinava a santidade era Jesus. O que ensinava o legalismo e o moralismo foram os fariseus, saduceus, que mataram Jesus. Para você ver, o moralismo se opõe tanto à santidade que um vem e mata o outro. Como é o oposto, e os cristãos não conseguem sequer ver a diferença. Por isso, olhe para Jesus, porque geralmente a gente se parece, no âmbito religioso, muito mais parecido aos fariseus. Olhe para Jesus, irmãos, olhe para Jesus, porque de um lado será estrado para os pés de Jesus, e o outro é Senhor. Um será esmagado e pisoteado, o outro será exaltado e glorificado. Se não agora, ao longo dos séculos, como já falei, na quantidade de milhares de doutrinas já caíram no esquecimento, porque foram derrotadas por Deus, porque eram falsas, não eram segundo Jesus. E especialmente nos céus. Se aqui na terra, que claro, estamos no mundo caído, mas nos céus não vai entrar nada, queridos, que não for de acordo com Jesus. Nada que não for de acordo com Jesus vai entrar lá. Nada, zero. Apocalipse 21, inclusive, que eu já gravei, é o áudio de amanhã, ele diz, lá, tá o fechamento do livro de Apocalipse, né, ele fala, né, nos novos céus, nova terra, eu não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. O que sobrou, queridos? De todas as religiões, de todos os dogmas, o que sobrou? Qualquer doutrina, escrito, ensino, pregação, o que sobrou? Jesus. Só sobrou, no final, queridos, só vai dar Jesus. Só vai sobrar. O resto é penduricalho,
é apêndice, é câncer, é doença. Só em Jesus você vê espiritualidade sadia. Só em Jesus você vê espiritualidade leve, amorosa, tranquila, pacificada. Só em Jesus você vê plenitude. Só vai ficar Jesus. Porque Jesus é a pedra angular. Ele é o único alicerce. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A realidade se encontra em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Vamos ficar de pé, queridos? Queridos, nós citamos aqui o Salmo 110. E o Salmo 110, o próprio Senhor diz a Jesus: eu colocarei todos os inimigos, todos, e os inimigos da grande verdade é a mentira, é a falsidade, é o engano. Eu colocarei todos os teus inimigos como estrado para os teus pés. Então mostra um rei assentado em um trono elevado, e o resto abaixo, como estrado esmagado por Jesus. Vemos um rei e um trono. Quando é que Jesus esteve no seu trono? Quando? Até 2 discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, permita-nos, quando tu estiveres assentado no teu trono. A mãe, né, dos 2 filhos lá, de Tiago e João: permita, Jesus, que os meus 2 filhos se assentem ao teu lado quando estiveres no teu trono, um à tua direita e um à tua esquerda. E aí Jesus diz: não cabe a mim dizer quem vai assentar do lado do meu trono. E aí Jesus fez referência aos 2 que estiveram ao lado dele, um à direita e outro à esquerda. Qual foi esse trono de Jesus? Porque ele faz a referência à cruz, porque ele pergunta a eles, né? Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles dizem: podemos, vocês podem, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim, mas ao Pai. Qual é esse cálice? Jesus lá no Getsemane diz: Pai, livra-me desse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Qual que é esse trono que Jesus se assentou? Estamos aqui, na cruz. Foi o trono elevado que Deus escolheu para transmitir a verdade à humanidade. Ele se assentou na cruz. Estava ali com seus pés presos e ensanguentados, naquela pequena plataforma que eles pregam os pés de Jesus. E tudo que não for conforme a cruz vai ser estrado dos pés de Jesus. Tudo que não for esse amor, tudo que não for conforme o perdão de Jesus, tudo que não for segundo esse Deus que ama primeiro, que oferece gratuitamente perdão, que oferece a sua graça, que grita ali na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tudo que não for conforme essa cruz, ele assentado nesse trono será estrado para os seus pés. Na cruz nós vemos Jesus assentado e vemos ele bebendo o cálice do Pai e oferecendo a Deus, ao mundo, a verdade. Aqui está a verdade. O Deus conforme ele é, não aquele Deus raivoso, punitivo, um Deus que sobe na cruz para oferecer perdão à humanidade. Nós seguimos o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, como o livro do Apocalipse sempre o chama de o Cordeiro. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós queremos aprender, queridos, Senhor, a verdade que está em Cristo, a viver conforme Cristo, a sermos como os primeiros cristãos sempre foram, imitadores de Cristo, o povo de Cristo. Nos ensina, Senhor, a carregar isso no nosso coração, Jesus. Quando o mundo conseguir ver em nós Cristo,
Quando o mundo conseguir ver em nós pessoas semelhantes a Cristo, aí estaremos sendo e pregando o Evangelho verdadeiramente. Nós precisamos aprender, Senhor, nós precisamos voltar a esse primeiro amor, precisamos nos voltar para Cristo, precisamos que o Jesus verdadeiro seja o nosso alicerce, o nosso guia, nossa referência, para que esse mundo seja mudado, começando de nós. Se nós não formos conforme Cristo, o mundo não tem como ver Jesus. O Senhor disse que a tua igreja seria o corpo de Cristo. Então nos ajuda a realmente ser assim. Nos ajuda a viver assim. As pessoas realmente verem nós e ver as palavras de Jesus fluindo, o amor de Jesus fluindo, a forma de tratar a vida de Jesus de uma forma leve, diante das aflições com bom ânimo, diante do que quer que seja, mesmo não tendo onde reclinar a cabeça, nas dificuldades que a vida propuser, nós encararmos com a leveza de Jesus, com a paz de Jesus, com a coragem de Jesus, ajudando os pecadores nas suas caminhadas a deixarem os seus erros e protegendo estes, muitas vezes, do esmagamento da religião, ensinando aqueles que são legalistas ou moralistas e contrapondo-se a eles e dizendo, não é assim, ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Isso resume a lei e os profetas. Nos ajuda, Senhor, a encontrar a vida eterna em Ti, a olhar para Ti sempre, para encontrar um referencial seguro, para encontrar a nossa pedra angular, que seja a pedra de esquina, a pedra onde a gente firma e constrói a nossa casa sobre a rocha, em Ti, Senhor, porque aí sim estaremos seguros e captaremos a verdade que está em Cristo Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas a esse Cristo maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Vocês podem colocar aquela música?